Olá, pessoal, eu sou Tayane Brito. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Focus Imobiliário, onde o nosso foco é você, trazendo muita informação, tecnologia, informações, novidades, tudo relacionado ao mercado imobiliário. Hoje a conversa é especial e muito necessária. Vamos falar de blindagem jurídica no mercado imobiliário, voltado para corretores e empresários. Um tema cada vez mais urgente para quem quer atuar com segurança, evitar problemas legais e atuar com autoridade. Terceiro programa do Focus Imobiliário iniciando hoje, com uma presença especial do Dr. Sávio, né, doutor? Estou muito feliz em estar aqui te entrevistando, conhecer um pouco mais da sua história, né? Ele vai trazer muitas novidades para a gente, principalmente aí no mercado imobiliário, para você que é corretor, para você também que é empresário no setor. Então, assim, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Doutor, fala pra gente um pouquinho da sua história. Olá, Tayane. É um prazer estar com vocês nesse programa, o terceiro programa, né? Isso. Da empresa que vocês estão desenvolvendo, da Focus, né? Ele está só nascendo, né? Só nascendo, né? E para mim é muito importante fazer parte logo nesse início desse projeto que já é grande desde a criação. Então, me sinto muito honrado e estou aqui para contribuir com os espectadores, os ouvintes, sim, que as pessoas que estão nos assistindo sejam corretores ou apenas pessoas que têm interesse no ramo imobiliário, né? Advogados também, advogadas, corretoras de imóveis, todo esse ramo de pessoas que fazem o direito imobiliário, que fazem a cidade crescer, né? Fazem as cidades. E é um conhecimento que sempre agrega, né? Sempre agrega, né? O conhecimento, na verdade, ele nunca esgota, né? Isso. Ele nunca esgota. A gente sempre tem o que aprender, assim como também sempre temos algo a ensinar a alguém. Né? Verdade. Tem um ditado que diz que não pare porque você está sendo referência para alguém. Sim. Né? Sempre você está sendo referência para alguém. Então, por isso, não pare nunca. Continue a sua caminhada, porque você está influenciando alguém de alguma forma com que outras pessoas também estão lhe influenciando. Verdade, tanto que quando a gente pensou nesse projeto do programa, no início foi bem desafiador, né, para mim, para toda a equipe, principalmente que é um ramo, assim, o mercado imobiliário é um ramo muito, a maior parte masculino, né, então é bem desafiador e também é algo que representa também as mulheres, né, no mercado. Sim, exatamente. Hoje, eu acho que o direito imobiliário, assim como a corretagem de imóveis, ela deve ter os seus exponenciais pessoas do sexo feminino, as mulheres, de fato, porque a representação feminina, ela é uma bandeira que deve ser levantada, principalmente em grandes profissões, como é na advocacia, que hoje nós temos na OAB uma presidente mulher, já depois, a primeira presidente mulher, né, depois de 90 anos de história da OAB Ceará. Então, uma grande conquista. Uma grande conquista e, assim, uma representação mais do que acertada para a classe jurídica. Porque além, não só por ser mulher, mas pela competência, né, pela humanidade, pelo espírito, né, e assim, é uma representação realmente feminina, né, de uma profissão. E eu acredito e faço votos que a corretagem imobiliária também haja essa representação. Lideranças femininas que tragam o espírito, o olhar feminino, né, para a área, a atenção, a delicadeza, a sofisticação, a inteligência, né, que essa área da corretagem imobiliária ela necessita e ela precisa, apesar de já ter esse perfil, mas nada como o toque feminino para engrandecer as profissões. Verdade, muito obrigada pelo apoio também. Agora conta pra gente aí um pouquinho da sua história, quem de fato é o Dr. Sávio Sá? O Dr. Sávio Sá, ele é esposo, ele é pai, né? A minha esposa também é advogada, ela atua na área administrativa. Se ela estiver nos assistindo, um grande beijo, meu amor. Doutora Gleiciane.
Que lindo. E o doutor Sávio é pai, é um profissional dedicado, comprometido, corre atrás, lutador dos direitos, né? Sempre em busca de que a justiça seja feita, né? Então eu sou posso dizer assim, uma pessoa incansável na luta da justiça, né? Na luta da igualdade, né? Então hoje, esse ano, eu completo 10 anos de advocacia. Parabéns! Né? 10 anos de advocacia. Nesses 10 anos, a advocacia vem nos moldando, né? Então, de fato, a advocacia é uma profissão muito desafiadora. Muito desafiadora. No caminho, nessa trajetória, eu já vi grandes colegas da advocacia abandonarem a advocacia, né? Porque realmente é uma luta árdua que nós enfrentamos para manter a dignidade, né, no poder que representa a sociedade, que é a justiça. Então, todo mundo, de alguma forma, espera por justiça. Sim. E almeja por justiça. Então, a luta do advogado é essa. Não se conformar com o sistema. É lutar para que o sistema seja de fato justo, entregue aquilo que as pessoas esperam, né? Dê aquilo que as pessoas de fato lhes cabe, né? Do que cabe àquela pessoa. Então, eu estou há 10 anos na advocacia, 10 anos trabalhando no ramo imobiliário. Olha só. Já tenho duas pós-graduações. Eu tenho uma pós-graduação em Direito e Gestão de Negócios Imobiliários pela Unifor, Universidade de Fortaleza, e tenho uma pós-graduação em Direito Notarial e Registral pela PUC de Minas Gerais, né? Atualmente estou estudando uma pós-graduação de Direito de Família e Sucessões, porque, na verdade, eles são ramos do direito que se complementam. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha no direito imobiliário, a gente recebe uma demanda de uma regularização de imóveis que envolve toda a família. E continuando, quem é o Sávio sabe. Né? Estou curiosa. Estou um pouco prolixo, né? Porque eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Que bom. E eu tenho certeza que também o pessoal de casa está bem curioso. E assim, são 10 anos de luta, né? Essas duas pós-graduações. Estou atualmente, eu fui reconduzido à presidência da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB, que é de fato aquela comissão que lida diretamente com as questões cartorárias, né? Nós analisamos as questões dos provimentos do CNJ, do provimento do Tribunal de Justiça, da adequação, da prestação de serviço dos cartórios de registro de notas, do registro civil, do registro imobiliário, né? Que muitas vezes, para o próprio advogado, para o corretor, para o despachante, é um tabu. Sim. Né? Você lidar com termos jurídicos numa regularização de imóveis. E assim, a comissão que eu presido atualmente, como eu fui reconduzido, já vou fazer 4 anos que eu estou à frente dessa comissão. Essa comissão é interessante porque muitas pessoas acham que a comissão da OAB ela serve apenas para advogados, né? Só apenas advogados podem ser membros da comissão. Eu realmente não tinha esse conhecimento. Pronto. Mas, na verdade, não. Qualquer profissional que tenha interesse em conhecer mais sobre aquela área, ele pode fazer a sua inscrição, né, para ser membro, e ele vai ser aceito, vai ser deferido o seu pedido, para ele ser um membro consultivo. Ele não vai ter poder de voto, mas ele vai poder participar das reuniões, participar dos eventos, das palestras, que são inúmeras. Sim. Nós promovemos eventos com grandes nomes do direito imobiliário nacional, não só local, mas nacional. Ano passado nós fizemos um grande congresso de direito notarial e registral, sempre voltado para a área imobiliária. Olha só. Né? E assim, o nosso grande interesse é trazer os profissionais do ramo imobiliário para
compor a comissão, Sim. né? Então, corretores de imóveis, despachantes imobiliários, curiosos que queiram entender sobre o direito imobiliário, a comissão está aberta, né, para que vocês venham e conheçam mais sobre o direito imobiliário na prática. Nós mostramos, por exemplo, os sistemas que podem ser utilizados pelo corretor de imóveis, que ainda tem muito corretor de imóvel que vai solicitar uma matrícula e vai até o balcão. Hoje não precisa mais disso. Hoje você faz tudo sem sair de casa. Se você quer dar entrada num registro imobiliário, você faz de casa, né? Então, nós estamos sempre nessa luta e nessa atividade para mostrar a todos os usuários do direito imobiliário as facilidades, principalmente pós-pandemia, né? Sim. Porque a nossa história da nossa geração, ela se divide em duas, né? Agora, né? Que é a tecnologia, né? Sim. Principalmente porque é antes da pandemia e após a pandemia. Porque até antes da pandemia, tudo era praticamente, tinha que ser presencial. As audiências na justiça eram presenciais obrigatoriamente. Depois da pandemia, não. De fato, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Em relação a 5, 10 anos, né? Eu creio que muito mais, viu? Muito mais, porque hoje os documentos são instrumentalizados de forma digital, né? Hoje nós temos assinaturas válidas digitalmente, coisa que antes não era possível. Não mesmo. Hoje o corretor ele consegue, por exemplo, formalizar um contrato de compra e venda, uma escritura de compra e venda de um imóvel, sem as partes saírem de casa, através de um sistema chamado e-notariado, onde é um cartório virtual. Que avanço, né? Que avanço. As pessoas têm as suas próprias assinaturas, instalam o app em seus celulares, vão ser verificadas as suas informações pelo cartório que está fazendo a ata notarial ou a escritura. Sim. E vai fazer a assinatura digital. Então hoje você consegue fazer uma escritura de compra e venda, onde as partes estão espalhadas pelo mundo, basta que eles tenham comprovantes de endereço no Brasil, né? E conseguimos fazer as assinaturas e a validade desse documento para se fazer a transação, por exemplo, no cartório de registro de imóveis. Então, muita coisa avançou. E me diz uma coisa, além da sua atuação em escritórios e tribunais, o senhor também integra comissões importantes da OAB e do PROCON. Como essas funções ampliam sua visão sobre o setor? Sim. Essa questão da função da OAB, eu estou como presidente, como eu havia mencionado, né? Sim. Da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Ceará, né? Aproximando aí dos 4 anos. E antes de assumir essa comissão, eu estive também na direção da Comissão de Direito do Consumidor, né? Que foi também onde eu tive, nesse período, um grande trabalho na luta em defesa do consumidor do estado do Ceará. Que são várias ações, hein? Várias situações. Eu tive, por exemplo, 2 casos que eu lembro agora que são icônicos. Sim. Um que foi logo no início, quando eu ingressei na comissão, não lembro o ano, se foi 2017, 2018, acho que foi por aí. E a CAGES, ela instituiu uma revisão tarifária de quase 18% para os usuários. E eu fui o relator de uma ação civil pública na OAB, onde nós conseguimos barrar esse aumento. Nós conseguimos barrar na justiça esse aumento. A CAGES não foi autorizada a proceder com esse aumento, apesar de a ação ter tramitado e lá na frente as coisas terem mudado um pouco. Mas a questão a luta ela nunca pode parar.
E aí, com isso, nós enfrentamos uma outra batalha em defesa do consumidor também pela OAB Ceará, que foi a empresa que administra o aeroporto de Fortaleza, Sim. instituiu uma cobrança para aqueles que, os motoristas, os veículos, né, os veículos que entrassem na área de embarque e desembarque de passageiro, Sim. e que passassem mais de 10 minutos naquele espaço. Se eles passassem mais de 10 minutos, eles teriam que pagar R$20 por cada 10 minutos. Né? Inviável isso, né? Com a realidade dos eu também fiquei à frente da relatoria dessa ação civil pública e conseguimos também barrar essa cobrança por mais de 6 meses. Essa cobrança ficou inviabilizada por conta que a gente conseguiu eliminar na justiça. Mas como tudo no Brasil, as coisas vão acontecendo e a ação ainda está tramitando, mas eles conseguiram reverter, mas a ação ainda está tramitando, né? Assim, agora a questão é, nunca podemos parar de lutar. Ou aceitar as coisas como elas estão, ou aceitar as coisas como elas estão, porque se não houver nenhuma objeção por parte de um órgão ou de uma entidade que defende a sociedade, o poder econômico, ele de fato, ele é muito feroz, né? Ele de fato, ele abocanha e as pessoas ficam desassistidas. De certa forma, nós podemos contribuir. Depois desse período, na OAB Ceará, na Comissão de Defesa do Consumidor, eu assumi a presidência da Comissão de Direito Notarial Registral. Então, de fato, essa passagem na Comissão de Defesa do Consumidor e atualmente na de Notarial e Registral, ela é muito importante para mim. Por quê? Porque o direito imobiliário, ela também está intrinsecamente ligado ao direito do consumidor. Com certeza. Né? E aí, o corretor de imóveis, ele precisa ter esse feeling, esse know-how, esse conhecimento de que a prestação de serviço do corretor precisa respeitar o Código de Defesa do Consumidor, mas muito mais, não só pelo consumidor em si, mas muito mais para a proteção do próprio corretor de imóveis. Né? Que lida com várias situações diferentes, né, no dia a dia. Porque é muito complexo um corretor vender um imóvel e às vezes até fazendo parte de uma imobiliária e achar que tudo ali foi resolvido porque foi finalizada a demanda e passado alguns anos, alguns meses, ele se depara com ação judicial contra ele, né? E assim, Sim. Por mais que essa ação judicial ela não vá prosperar, mas o corretor que foi demandado nessa ação, ele vai gastar, porque ele vai precisar contratar um advogado para defendê-lo. E honorários de advogado geralmente são altos. E se ele não se precaver, se ele não se proteger juridicamente, a comissão que ele recebeu muitas vezes vai acabar sendo revertida naquela ação judicial. Né? E se o corretor não atender adequadamente o que diz a legislação, a questão da formulação de provas, de documentos, de termos, de toda aquela documentação que ele precisa ter guardado, Sim. Ele de fato ele pode ser até condenado, né? Por mais que já tenha passado algum tempo. Por mais que já tenha passado algum tempo. Então, para mim, essa passagem nas duas comissões, elas servem para, de fato, englobar toda a proteção jurídica, vamos dizer assim, para aqueles que lidam diretamente no ramo imobiliário. É uma soma, né, de conhecimento que você vai trazer aí para o corretor. Né? Sim. E vai agregar também. Sim. De todas as formas. O que você considera essencial para um corretor entender sobre o direito imobiliário hoje, doutor? Olha, o corretor imobiliário, que eu vejo muito,
Inclusive, viu, Tayane, eu já fui corretor também, Olha né? só, descobrimos mais coisas Eu sobre tive ele a hoje minha aqui. inscrição no CRES, eu não cheguei a atuar diretamente como corretor, mas eu tive a minha inscrição nos quadros dos corretores de imóveis do CRES. Acho que eu passei uns 2 anos ali com a inscrição e depois suspendi a minha, Porque a você minha gosta mais inscrição. da área do direito mesmo, né? Não é nem por isso, De é porque de advogado. fato a advocacia ela já toma muito tempo. Entendo. E aí, para não ter como fazer uma prestação de serviço à altura dos corretores de imóvel, eu preferi deixar que a advocacia realmente fosse a minha principal atividade. Mas o que a gente vê na prática dos dia a dia, e isso não está errado, pelo contrário, está muito correto, é de que os corretores eles se preocupam muito com a captação de cliente e fechamento. Claro, é óbvio que a função do corretor é justamente essa, é encontrar ali o comprador e o vendedor, né? Então, ele tem que fazer essa junção. A função do corretor é essa. Então, ele precisa estar sempre no dia a dia correndo, conhecendo uma pessoa, conhecendo outra. Ah, você tem um imóvel para vender, tem um imóvel para alugar, eu vou atrás de um comprador para você, né? E ganha por essa intermediação. Só que o corretor ele não pode se ficar distrito apenas a essa função. Hoje, todas as profissões, elas são multifaces. Isso. O corretor, ele precisa conhecer de técnicas de venda, ele precisa conhecer de redes sociais. Com certeza. Né? É interessante. Né? E o interessante é que hoje, não só o corretor, todas as profissões precisam entender de redes sociais, né? E se você queira você goste ou não de internet, de rede social, mas você precisa conhecer de rede social. Por quê? Porque o bom profissional, ele vai estar blindado, né? Ele vai estar blindado. Aquele conhecimento. O profissional bom é aquele que blinda o seu cliente, mas principalmente blinda a si mesmo. Isso. Né? Então, o profissional que blinda o seu cliente de uma possível irregularidade futura na negociação do imóvel, ele blinda a sua profissão, ele é um profissional valorizado no mercado. Sim. As pessoas valorizam, porque sabe que aquele profissional se qualifica para prestar o melhor serviço. E passa uma confiança, né? Para o cliente muito maior. Exatamente. Então, hoje, se você olhar, por exemplo, para a medicina, tem médico que só falta não se acabar. Se você está uma fila de médicos que só falta não se acabar. Se você olhar para a advocacia, tem um horizonte assim, infinito de advogados. Se você olhar para a corretagem, outro horizonte infinito de profissionais. Mas se destacam aqueles que se capacitam. E se capacitam e mostram para o seu cliente essa diferença de mercado. Oferece um serviço diferenciado. E não vai só ali na venda inicial. Exatamente. Vai ter também um pós-venda. Né? Hoje em dia, a gente não pode ficar... Qualquer profissional. Sim. Ele não pode ficar mais somente limitado a um contrato físico, um papel. Não pode. Ah, não, eu preciso que você venha aqui no meu escritório, eu digo onde é que você está, que eu vou até você, porque você precisa assinar esse documento. Não. Hoje, você tem ferramentas para que o seu cliente já assine um documento instantaneamente aonde ele estiver. Porque hoje o mundo ele é dinâmico. Se você deixar para assinar daqui a 1 hora, vem o corretor qualificado e passa na sua frente e assina o contrato de exclusividade com o seu cliente, e aí você não tem mais o que fazer. Perdeu a venda. Perdeu a venda. Doutor Sávio, chegou o momento tão esperado.
Eu também estou curiosa para saber o que você tem aí de novidade para nós corretores, né? Para quem não sabe, eu também sou corretora de imóveis, mas hoje estou aqui fazendo a apresentação do programa, né? Sim. E eu fiquei sabendo que o doutor tem coisa boa aí para a gente, viu? Vamos falar agora do seu curso, Corretor Blindado. O que motivou você a criar esse projeto, doutor, de capacitação? Bem, esse curso ele nasceu justamente numa necessidade que eu via no mercado imobiliário, Sim. que é justamente a capacitação jurídica para a blindagem dos corretores. Eu adorei essa ideia. Pois é. Foi incrível. E assim, eu analisei por diversos casos que a gente atua na justiça, diante de inúmeros casos, vendo condenações de corretores de imóveis sendo chamados a processos judiciais para responder por questões de imobiliárias, de construtoras, de incorporadoras, né? Então, vendo toda essa situação que ocorre nos tribunais, eu vi a necessidade de buscar trazer uma capacitação para os corretores de imóveis, uma blindagem de fato jurídica, para que eles tenham essas provas, para que eles formulem essa documentação necessária para não serem responsabilizados por uma questão que muitas vezes não depende deles, né? Não, de fato não está sobre a égide deles ali essa responsabilidade, mas que como eu vejo nos tribunais, por não se adequarem, acabam sucumbindo nas ações judiciais. Então, diante desses fatos, e também tendo a minha missão, que é de trazer aos profissionais um conhecimento jurídico que é da minha área, um conhecimento jurídico fácil, de fácil entendimento, sem juridiquês, porque muita gente diz assim, eu não consigo conversar com o advogado porque ele fala tanta palavra que eu acho que ele está falando inglês, né? Mas com ele é diferente, que eu estou entendendo, viu? Pois é, mas assim, é justamente isso que eu busco, trazer um curso objetivo, né? Sem firulas, um curso objetivo, porque a gente sabe que o corretor ele não tem tempo a perder. Não. Ele tem que focar na venda. Então, para isso, ele vai ter um curso objetivo, com palavras adequadas e bem inteligíveis, umas palavras que não sejam jurídicas, que é o que chamamos de juridiquês, né? Mas que que seja simples de entendimento e que ele possa, já na primeira aula, implantar na sua atividade. Né? Nós já trazemos de início umas aulas bônus, né? Uns vídeos bônus, como, por exemplo, um e-book sobre a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o corretor, ele lida diretamente com o que chamamos de dados sensíveis, né? Que são o RG, número, contrato, contra-cheque, né? Muitas vezes até documentos que são protegidos pelo sigilo fiscal, como a declaração de imposto de renda. Então a gente traz nesse curso como ele se blindar, como ele tratar essa documentação, né? Como ele pode, de fato, de uma forma bem simples e objetiva, obter esse conhecimento e se tornar um profissional diferenciado no mercado. Não mais um, né? Não mais um, mas um corretor diferenciado, aquele que mostra para o seu cliente que ele tem algo a mais. E aí o cliente se sente, inclusive, até mais prestigiado em firmar um contrato de exclusividade com aquele corretor de imóveis, né? E o curso vai ser bem acessível, né? Porque vai estar na plataforma, você pode assistir de qualquer lugar, né? Sim, o curso ele está com uma promoção de lançamento, né? As aulas. Inclusive, eu já vou me inscrever, viu? Quero aulas... ficar assim, sabendo de tudo. Coisa boa, fico feliz. O curso ele está com um valor promocional de 50%, que é o valor de essa promoção de lançamento. 50% está de R$ 279 por R$ 139,90. E é um curso realmente é um valor tão baixo que se você vai fazer uma consulta no escritório de advocacia, você vai pagar mais.
Com certeza. né? O valor de uma consulta de 1 hora de atendimento é bem mais que isso. Ou Mas- pagar um valor de algo que ali você poderia ter evitado por uma falta de, às vezes, só conhecimento, né? Isso. Não algo porque exatamente. você realmente queria passar por aquilo. E de fato. esse curso eu situação. estou me dedicando a ele de forma bem detalhada. Eu trago nesse curso mais de 14 modelos de documentos, entre checklists, contratos de exclusividade, contratos com cláusulas em que o corretor pode se isentar de vícios ocultos, por vícios ocultos no imóvel, aquilo que a gente falou agora, Sim. né? Sobre a questão do e-book, sobre LGPD, de como ele tem que informar para o cliente sobre esses dados sensíveis, essa documentação, onde ele está, ou como ele guardar adequadamente, como ele tratar esses dados, né? Checklists, modelos de checklists para venda, tem várias coisas, modelos, tem tutoriais, nesse curso ele traz tutoriais de como ele fazer contratos online pelo Google Form, por exemplo, Olha onde o só. cliente vai receber o contrato já pronto, pelo Google, vai clicar nos botões lá, nas opções, e já vai gerar o contrato online para ele. E aí ele submete, por exemplo, esse contrato online para uma plataforma de assinatura digital e ali já está finalizado. Entendeu? Então eu trago aí uma coisa meio tecnológica Inovadora, principalmente com essa questão do direito e tecnologia juntos. E com para toda o a sua corretor bagagem, de né? Que você traz para nós. Sim, procuro de fato trazer a minha experiência de 10 anos para dentro desse curso, né? Então, esse valor aí, né, é só um valor simbólico, de fato, né? Inclusive porque pode até parcelar no cartão. Olha Né? só. Ele vai ser ele já está disponível na plataforma do Hotmart, é uma plataforma muito conhecida, segura, né? E já tem material lá disponível, já tem material bônus disponível, aulas disponíveis para quem quiser se profissionalizar ainda mais. Perfeito. Eu mesma vou fazer, viu? E eu tenho certeza que você de casa também, gente. Vem fazer porque a gente precisa se blindar, não é mesmo, doutor? Sim, todos nós precisamos nos blindar. Então, para finalizar o nosso programa de hoje, que inclusive foi muito, muito top, muito conhecimento maravilhoso com o senhor, né? Eu só tenho a te agradecer por você estar disponibilizando, né, seu tempo de estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento que você tem, que realmente é rico para nós corretores, né? Para todo o mercado imobiliário. E também, gente, para quem não sabe, eu também sou cliente do Dr. Sávio. Sou cliente, foi dessa forma que eu conheci ele, através do Google, né? Precisando realmente aí de um advogado para me ajudar, e ele foi muito prestativo. Eu não conhecia ele presencialmente, né, doutor? Sim. E ele foi rapidamente resolver o meu problema, me deu toda a atenção. Então, assim, eu só tenho a te agradecer também por isso, né? Como você falou aqui de diferencial, né? Antes de eu estar aqui te entrevistando, eu vi o quanto o seu trabalho é diferenciado, né? E eu tenho certeza que o curso também vai ser, e tudo que você faz. Então, só gratidão mesmo. Muito obrigado, Tayane. Muito obrigado, de fato. Para mim, a minha maior alegria é receber esse feedback dos meus clientes, porque acho que o maior pagamento de um bom profissional é ver um cliente satisfeito com a prestação do serviço que a gente faz. Porque, de fato, o bom profissional, aquele que se preocupa com o cliente, ele dá de si, né? Ele de fato, ele se entrega para aquilo ali que ele faz, para que a coisa saia da forma com que se pretende, porque o cliente espera, né? E eu creio dessa forma, eu trabalho dessa forma, e agradeço por você ter me convidado a participar do seu programa. E eu nunca imaginei que um dia eu ia te entrevistar naquela época. Pois é, mas vê como as coisas são, né? Isso. E assim, eu agradeço a vocês, a toda a sua equipe sempre muito pronta a resolver tudo, formidável, de fato, acho que a palavra resume, formidável, de fato. Desejo muito sucesso a você. Obrigada. nessa nova empreitada, que já é sucesso, né? Agradeço, sigo à disposição para o que precisarem, e obrigado pelo presente, viu?
Vou guardar com todo carinho. É Focus Imobiliário. Gratidão. Obrigado. E obrigada a você também que está nos assistindo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Deixa aqui nos comentários, né, o que você achou das dicas aí do doutor. Siga também o Dr. Sávio nas redes sociais e até a próxima.